Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta do Enio Santer. Ele pergunta assim: como dizer a um narcisista que ele sofre do transtorno de NARC? Transtorno de NARC, eu entendo que ele quer dizer transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo patológico. E eu começo essa resposta com um poema de Chico Buarque, de 78, que ele diz assim: agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de doutor, com proficiência, com diploma, com anel de grau, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Então, através dessa canção, essa canção do Chico Buarque, ela ilustra uma ideia que nasce a partir do século XX com o Iluminismo, e é uma ideia que se opôs a uma outra teoria de um sujeito chamado Jeremy Bentham. E o que acaba acontecendo? Essa ideia, ela é uma ideia mais ou menos assim, de que não adianta endurecer a lei, porque quando você endurece a lei, você não inibe o crime, você apenas ensina o criminoso a aprimorar seus métodos. Né? E o que está por detrás dessa ideia para você entender? É a ideia de que quanto mais você tentar ir para cima do narcisista, quanto mais você tentar, eu vou desmascarar, eu vou mostrar, eu vou confrontar, eu vou humilhar, tudo que você fizer, já dizia um dos estudiosos desse tema, o Dr. Scott Bassett, que a luta contra o narcisismo, ela não se vence através do revanchismo, de nenhum tipo de revanchismo. É só quando você pode voltar o seu foco para você e buscar aprimorar-se, buscar tratamento, buscar cuidar de você, buscar o teu crescimento. Porque enquanto você mantiver essa conexão com o narcisista, seja a pretexto do que for, seja a pretexto de querer se vingar, de querer retaliar de alguma maneira, você continua preso ou presa no ciclo abusivo. É por isso que não adianta você manter essa guerra contra o narcisista dessa maneira. Se você quer estar vencendo o narcisismo, você tem que focar em você, no teu cuidado pessoal, no teu crescimento pessoal. Eu entendo o quanto que é difícil para uma pessoa que passou por todas essas táticas, por todo esse vandalismo emocional que o narcisista comete. Eu sei bem como é que é isso. É natural que as vítimas que me procurem para fazer tratamento com psicoterapia, elas me relatem o quanto que as pessoas não entendem, o quanto que as pessoas julgam, o quanto que as pessoas falam achando que é fácil sair de uma relação abusiva e só quem está dentro sabe que não é, mas não é mesmo. Entende? Eu já comentei isso outras vezes, eu falo isso também no Quora, onde eu produzo artigos, que existe um livro chamado Manipulação, ele está todo em espanhol, do H.G. Tudor, que é um dos autores, narcisista autodeclarado, e assim, ali ele fala quando ele fala das táticas do love bombing, né, porque a manipulação já começa aí. E quando ele fala dessas táticas, ele fala, e assim como o Sam Vaknin também fala, que é a chamada bolha de realidade virtual, ou seja, aquilo ali que ele faz, que o narcisista faz no love bombing, é para desconectar você da realidade, é para fazer você ficar como se estivesse numa realidade virtual,
Porque você entra mesmo naquele sonho ali que o narcisista criou, né? Na minha imersão Segredos da Mente Narcisista, o Carlos Narci, que é especialista em narcisismo, ele traz um ponto importantíssimo sobre um fenômeno que acontece, um fenômeno psicológico que acontece no narcisista, que eu não vou dar spoiler aqui, mas você pode adquirir a nossa imersão. É uma informação que você não encontra tão facilmente, tão acessível. Mas explica como que acontece essa parte dessa ilusão. Ele explica como que essa ilusão ela já começa dentro do narcisista e ele, na verdade, ele arrasta a vítima para dentro dessa ilusão que ele criou. Então, assim, o narcisista, por essas manobras, por essas táticas, e aí aqui focando mais objetivamente na resposta ao meu seguidor, o narcisista, quando você tenta dizer para ele que ele é narcisista, ele vai utilizar isso aí para te manipular, ele vai usar isso contra você. Se ele for um narcisista oculto, o chamado covert, narcisista covert, oculto, também chamado de vulnerável, enrustido, narcisista dissimulado, tem várias nomenclaturas nas literaturas sobre esse tipo narcísico. E se ele for desse tipo, ele vai se vitimizar. Se ele for o chamado narcisista clássico ou grandioso, o que ele vai fazer, muitas das vezes, é um chamado stonewalling. Eu explico também em artigos e em outros vídeos sobre o stonewalling. E nada mais é do que essa tática, né? Em tradução livre, a palavra stonewalling quer dizer muro de pedra ou barreira de pedra. E isso quer dizer o quê? Que o narcisista vai colocar uma barreira, ele vai desviar, ele vai evitar falar, ele vai sair andando, ele vai mudar de assunto. Narcisistas são especialistas em fazer isso. Quando você está ali trazendo uma questão que é importante para você, que você precisa falar, você precisa pôr aquilo para fora, falar do que você está vivendo, o narcisista, ele desvia como ninguém. Entende? Ele fica evitativo, como se ele botasse uma barreira, um muro mesmo de pedra, para não falar dos problemas da relação, para não falar daquilo que incomoda você. Claro, porque ele não tem empatia, então ele não tem essa disposição para ouvir você, para escutar você, porque a escuta, ela tem a ver com empatia. Uma das habilidades mais requeridas de nós, psicólogos, psicoterapeutas, é a empatia. A gente precisa ter uma escuta diferenciada. Eu já venho falando em outros vídeos que nós não temos culturalmente, naturalmente, uma inclinação para escutar as pessoas. A nossa escuta, cada vez mais, ela está superficial e já não era boa. Então, assim, existem níveis de escuta. Existe uma escuta, a escuta psicológica, psicoterápica, ela é uma escuta treinada, ela é uma escuta diferente, ela é uma escuta que ela pretende revelar o que está por trás do que o sujeito está dizendo, né? E isso ajuda em parte, né? Claro que escuta não é só isso, tem muito mais coisas interessantíssimas sobre a escuta, e é claro que eu estou aqui trazendo uma ideia para ajudar você também a entender por que o narcisista ele normalmente vai ter uma capacidade de escuta muito reduzida. É claro que ele não vai dizer isso, mas ele vai mostrar através do que ele vai fazer. Então, basicamente é isso. Se você tentar dizer para um narcisista que ele é narcisista, ele vai desviar, ou ele vai distorcer, ou ele vai manipular você, ou ele vai usar isso contra você. Vai dizer que você tá perturbando. Ele vai dizer que você sempre arruma briga, que você tá tirando a paz do ambiente. Eu já vi narcisistas usarem quase tudo. Basta que não seja algo favorável a eles e eles vão reverter isso contra você. E você estará perdendo o seu tempo e nada mais do que isso. Então,
Contato zero, psicoterapia e vamos em frente, vencendo o narcisismo.